Olá, pessoal. Vou colocar aqui o título para que as pessoas possam saber com quem a gente está falando. Estamos aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Esperando o pessoal entrar. Falta ainda alguns minutinhos para as 8 horas. Oi, Mônica, tudo bem? E aí, gente? Oi, Didi! E aí, meninas, tudo bem? Vamos hoje falar. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre análise bioenergética. Uma diferença entre bioenergética e análise bioenergética. A gente vai tirar algumas dúvidas a esse respeito, né? E só vamos esperar aqui a Conceição entrar e também os demais participantes também, para a gente poder começar. Oi, Com, tudo bem? Vou esperar o pessoal. Ei! Oi! Ê! Tudo bem? Tudo Tudo bom? bom? Que bom estar aqui Tudo com bem, e você? você. Tudo ótimo. Ai, que bom, que bom. Eu fiquei com medo de que não desse para você entrar por causa da chuva, não sei quanto que choveu aí. Não, mas você sabe que eu fico, quando começou a armar aquela chuva horrorosa, foi um tal de eu carregar celular, computador, fui colocar. Porque eu falei, porque quando chove aqui é trash. Exatamente, Aqui exatamente. Eu falei, nossa, aqui é dilúvio, aqui não é chuva. Então, exatamente. aí Oi, eu falo, Antônio. Não, eu também, eu fiquei pensando, falei, nossa, escureceu aqui. Falei, meu Deus, como é que vai estar lá na serra? Ai, caramba. ai, deu tudo Dependendo do que certo. for. Ai, que bom, que bom, que Aí bom. Era a passou, minha maior preocupação. passou a chuva, já está. Não vou dizer para você que o céu está aberto, porque não está. Faz bons dias que eu não vejo um céu aqui aberto. Ah, mas aqui também. Se bem que tem poucas nuvens, mas acho que ainda deve chover. Mas aqui ainda Né? chove, ainda tudo bem. Mas eu fico preocupada quando chove aí, porque aí quando chove é É, dilúvio, né? Muitas é. vezes. Na dilúvio, aí cai árvore. Eu já passei uns perrengues aqui, aí fica sem conexão. Aí fica. É, Não, aí quando a gente tem que usar toda a flexibilidade cognitiva, a gente pega o celular para dentro do carro, porque ele vai descarregar pela falta de energia, e você conecta deixa o carro ligado e faz atendimentos e lives e pelo webinários carro. pelo carro. Oh, meu Deus do céu! Mas Por que então, que a gente não faz para se virar nos 30, né? com certeza temos que ser criativos, como não? Não, com certeza, com certeza. Vamos esperar mais um pouquinho, Uhum. que pro povo ir entrando. Eu queria virar meu computador, meu celular de cabeça para baixo, mas não dá, né? Não sei. Por exemplo, quando eu Aí, viro, quando eu viro assim, você você tá, fica de cabeça para baixo. eu tô te vendo de cabeça para baixo. Aqui só eu fico na horizontal.
E você está deitada. Então tem que ser assim. Não, eu falo, sabe por quê? Porque a conexão do áudio é embaixo, então eu não consigo apoiar ele aqui, mas tudo bem, eu fico aqui segurando. Eu geralmente. Ai, aí tem que se virar nos 30, né? Eu Não, geralmente apoio em copo, em caixa copo, aberta. eu olhei pro meu copo d'água aqui, foi a primeira coisa que eu falei, vou encaixar no copo. Ixi, primeira coisa, copo, aí coloca alguma coisa. Oi, Pedro, tudo bem? Aí eu vou colocando as coisas para poder segurar o Eu, celular, porque o meu também é embaixo. eu ia tentar fazer pelo computador, mas achei meio arriscado fazer agora. Em outro momento a gente experimenta fazer pelo computador a live. O meu computador, ele não tem, não dá para fazer live. Eu não Então, o Instagram web não dá para fazer. O meu não dá também. Tá, não, eu também nunca tentei. Eu ia Então, fazer. eu consigo assistir live, mas eu não consigo fazer live. Tá, entendi. Eu consigo assistir, mas Mas não consigo tudo bem, fazer. a gente vai experimentando, amiga, vai experimentando. Essas coisas da tecnologia é um negócio de contar, viu? Exatamente, e a gente faz, por que não? Com Aprende. certeza. Já estou até quase conseguindo botar o celular dentro do copo aqui. Mas eu sempre faço assim, eu pego um copo, eu pego alguma coisa que dê para apoiar atrás, né? Porque senão, né, ele cai. Exato. E aí vou me virando nos 30. E a gente se vira mesmo, mas tudo bem. Enquanto é possível Oh, meu Deus. segurar aqui com a mão, não tem problema nenhum. Quando cansar, aí a Com gente certeza. apoia. Com certeza. Bom, vamos começar que a gente tem muita coisa para falar e o Pois povo vai entrando. pois Tem é. muita coisa para falar, muita coisa para falar. E a gente Bom, gosta então pouco, vamos né? lá. Pois também tem essa, né? Quando fala assim muito pouco, tão pouco, né? Bom, vamos começar, porque aí o povo vai entrando, vai se situando. Bom, Isso, né? Bom, boa exatamente. noite, pessoal, tudo bem? Aqui, bem-vindos a mais uma live aqui do Instituto Tangram. Meu nome é Cláudia Watanabe, sou consultora e coach do Instituto. O Instituto Tangram, ele é uma empresa que é focada em treinamentos e desenvolvimento humano e organizacional. E às terças-feiras nós temos lives. Nós temos as lives que nós fazemos internamente com as pessoas que fazem parte do Instituto e também, eventualmente, nós fazemos também com convidados, como o de hoje, que nós temos uma convidada mais do que especial para falar sobre um tema também muito, muito, muito polêmico, que é sobre saúde mental. Saúde mental, saúde emocional, isso é algo que a gente vai até comentar aqui dentro dessa nossa live. Uhum. É um tema que tá se comentado bastante, e principalmente esse mês que tem até uma campanha, né, do Janeiro Branco, que é uma campanha em prol da saúde mental. Então, eu acho que é bem propício para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre esse tema. Se fala-se muito sobre como o que nós podemos fazer, o que é saúde mental, mas eu acho que falta uma forma um pouco mais prática, né, de como nós podemos trabalhar com isso. Por isso que nós trouxemos hoje a nossa amiga, e com muita honra, nossa, que alegria, Conceição Valadares, para estar aqui conosco, para poder falar com a gente sobre como a análise bioenergética pode ajudar a gente no equilíbrio corpo e mente. A gente fala ou só corpo ou só mente, mas a gente vai falar hoje sobre corpo e mente. Muito obrigada por você ter aceito o meu convite para estar aqui conosco, Conceição. Nossa, muitíssimo obrigada. Prazer enorme. Muito obrigada. Cláudia. Prazer enorme. Nossa. Já tivemos uma trajetória aí e muito boa. Com certeza. Foi muito bom te reencontrar. E falar de bioenergética você me coloca para nadar no mel, porque amo. Meu Deus! Amo, nem eu sou analista bioenergética, mas eu amo também o tema. Aliás, eu tive o prazer de fazer um treinamento com você que é um perfeito deleite, né? Então, é uma experiência de muito autoconhecimento. Então, as pessoas que tiverem oportunidade, por favor, porque é incrível, em muito pouco tempo, você consegue entender muitos
muitos probleminhas aí, né? Tem algumas couraças, né? Como você sempre falava pra gente, que a gente tinha que quebrar, que a gente tinha que ultrapassar, para que nós possamos nos entender. Isso foi muito, muito, muito gratificante para mim em todos os sentidos. Então, não poderia ser outra pessoa para estar aqui com a gente, para estar falando sobre análise bioenergética, e principalmente num tema que é super importante hoje em dia. Muitíssimo obrigada, amiga. Ah, Bom, imagina, vamos lá, vamos falar. e eu gostaria de fazer só um briefing, porque, gente, se vocês soubessem o currículo dessa mulher, é assim, eu vou falar 1 hora de currículo e 1 hora de live, entendeu? Porque, assim, é absurdo. Então, eu vou fazer o mínimo possível para que vocês possam entender exatamente durante a nossa live a importância que ela tem para a sociedade, para as coisas que ela contribui para a gente. Então, eu vou falar aqui só o breve currículo, e só por aqui vocês já podem ter uma ideia. Bom, Conceição Valadares, ela é psicóloga, psicoterapeuta com especialização em psicodrama, análise bioenergética, psicologia biodinâmica, inteligência emocional. Ela é master coach, ela tem pós-graduação em neurociências, ela é fundadora da Sociedade Brasileira de Análise Bioenergética, SOBAB. Ela é criadora do método BioCoach Neuro, que une os princípios teóricos e as técnicas de terapias Reichiana e Neo-Reichiana, as ferramentas de coaching e técnicas de inteligência emocional e mindfulness. Em empresas, ela dá treinamento, coaching, palestras e faz atendimentos em foco em gestão de estresse, incidentes críticos, estresse pós-traumáticos e síndrome de burnout. Nossa senhora, só de falar isso aqui eu já fico cansada. Você imagina falar sobre o currículo inteiro dessa mulher. Mas, nossa, incrível, meu Deus do céu. Parabéns, amiga, parabéns por esse currículo maravilhoso. E muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Posso só fazer um adendo? Claro! O nome do método agora é Corpo Vivo. Corpo Vivo. Isso, ótimo, né? Não é mais não é BioCoach Neuro. Não, porque o BioCoach Neuro, ele fala de todas as bios, né, das técnicas neo-reichianas, o coach, porque eu uso ferramentas do coach, e neuro por conta da fundamentação pela neurociência. Mas o nome é Método Corpo Vivo. Método Corpo Vivo. Perfeito. Isso. Bom, eu gostaria de começar a nossa live fazendo uma citação na verdade, fazer um breve comentário de um trecho do Lowen, do Dr. Alexander Lowen, que ele diz assim, que a bioenergética baseia-se na simples proposição de cada pessoa é seu corpo. Nenhuma pessoa existe separada do corpo vivo em que ele tem existência e através do qual ele se expressa e se relaciona com o mundo ao seu redor. Você é seu corpo e seu corpo é você. Então ele expressa quem você é. Cara, isso é muito profundo. Não é? Muito profundo. E ao mesmo tempo muito simples. É muito simples. Não, né? Pois é. E aí a minha pergunta é, afinal, amiga, o que é análise bioenergética? Pois é. Falando do meu querido mestre, né, Alexander Lowen, que eu tive a honra e a felicidade de estar direto com ele, fazendo a formação. Essa proposta dele, essa definição de que nós somos um corpo vivo, inclusive que eu faço esse plágio para o meu método, ela diz o seguinte, que a proposta da análise bioenergética enxerga o homem como? Como é que é a visão de homem da análise bioenergética? Nós somos uma unidade funcional. Corpo e mente. Nós somos uma unidade funcional. Não tem um corpo sem uma mente, não tem uma mente sem um corpo. Então, a partir dessa premissa, também a compreensão desse ser humano, do histórico desse ser humano, desde o momento em que ele está sendo gestado até a fase adulta, ele vai estar trazendo nesse corpo a sua história. Então, essa é uma frase que eu utilizo demais, entendeu? O seu corpo conta a sua história. Perfeito. Entendeu? Ele, na verdade, é um raio-x, né? Quem a gente é? Exatamente. Embora eu goste de trazer o foco, até por conta da forma como eu trabalho, né, do como eu lido com a análise bioenergética, mas Lowen também dizia isso. Ele dizia assim, que você tem as suas defesas, você até citou o nome de couraça, que é uma terminologia que vem de William Reich, que foi o mentor do Lowen. Que aprendi com você. Então, quando o Lowen deixa claro assim,
nós temos as nossas defesas, porque a gente, para estar aqui hoje, nós tivemos que usar defesas, recursos e formas para sobreviver. Desde lá da vida intrauterina, infância, adolescência, fase adulta. E então, aí, com isso, a gente teve que desenvolver algumas defesas. As defesas, sim, são couraças e couraças musculares, tá? Mas mas isso não define quem é a pessoa, entendeu? Quando você olha para um corpo e a técnica permite isso, que a gente enxergue esses lugares de tensão muscular, mais do que definir em nomenclatura, porque tem toda uma classificação, né, de 5 padrões de funcionamento, ali ele está falando dos padrões de defesas. Agora, eu gosto muito de trazer isso como padrão de funcionamento, porque você teve a defesa. Para sobreviver, vamos pegar um exemplo muito, muito básico. Você teve uma situação de desconforto na vida intrauterina ou na fase neonatal. Está nascendo lá, nasceu com uma circular de cordão no pescoço de 3 voltas, nasceu roxinho, demorou para chorar. Se eu for falar objetivamente, esse bebê teve uma ameaça real à sua existência. Ele sobreviveu, mas ele teve uma ameaça real. Então, aquilo fica marcado. E para isso ele desenvolve uma defesa. Uma defesa de que, poxa, o que esse mundo, que eu espero desse mundo? O que mais eu vou esperar? E isso dá do ponto de vista teórico, dá um padrão. Dá um padrão que ele chama de estrutura de caráter. No entanto, uma vez que esse bebê passou por aquilo, desenvolveu uma defesa, superou, foi para a fase seguinte, mamou, entendeu? Se comunicou, andou, e tal. Eu acredito de que eu não posso olhar para ele mais como aquela pessoa congelada naquele padrão de defesa. Porque ele superou aquilo. Sim, então, houve uma evolução, né? Exato. O que ele fez? Ele usou um recurso, que eu adoro essa palavra recurso, sou apaixonada pela palavra recurso. Ele usou um recurso para poder sair daquela fase e ir para a seguinte. Aí a gente sabe, dentro da estrutura teórica da análise bioenergética, a gente fala assim, qual recurso que ele usou? Ele usou uma mega super hiper master percepção. Ele ampliou a capacidade dele de percepção, porque ele como se ele tivesse que antecipar os novos riscos, os novos perigos, para ele continuar sobrevivendo. Entendeu? Tá. E esse trauma, ele fica no inconsciente dessa pessoa? Não, essa marca, vamos dizer assim, essa camada fica no corpo e na mente. Então, assim, ao mesmo tempo que isso vai oferecer para ele uma estrutura física X, tá? Assim, ele vai ficar com um padrão mais... vamos fazer longilíneo, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que sofreu assim, ele vai ter algumas marcas assim, objetivamente, ele vai ter um trauma aqui na base do crânio, sabe? Aonde que fica a questão do medo, né? Que a gente vai entrar daqui a pouco falar um pouquinho de emoção. Onde o medo ele vai estar com o rosto mais congelado, ele vai ter uma dificuldade de oxigenação cerebral, vai ter um trauma aqui na base do crânio, ele vai ter não vai ser tão gracioso em termos dos seus movimentos, mas o fato é que eu gosto de olhar para o que ele conseguiu com isso. É por isso que eu volto na história da percepção. Ele conseguiu uma superpercepção. Então, ele é uma pessoa... Eu sempre brinco assim, numa equipe de trabalho, eu adoraria ter uma pessoa com uma defesa dessa. Porque ele olha lá na frente, ele antecipa para a equipe, entendeu? Ele é estrategista, ele antecipa a situação. Então, é um baita de um recurso. E assim... Com certeza. E assim vai passando pelas outras fases. Aí chegou na outra fase, ele não teve... Não esse, um outro. Passou por ele, já sofreu uma vez, vamos deixar ele de lado. Aí chegou uma outra pessoa que teve lá uma situação na sua relação com a mãe. Não foi atendido nas suas necessidades básicas, né? Não foi amamentado, não porque a mãe não queria, às vezes a mãe não tinha condição também, porque também tem que considerar isso. Às vezes não tem condição. Sim. E aí a criança, o fato é que o direito dela de ser atendida nas suas necessidades básicas não foi cumprido.
Então, ele vai desenvolver, de novo a palavra, ele vai desenvolver outros recursos. Então, vai ser aquele cara que consegue comunicar o que ele precisa e o que o outro precisa também. Então, é o cara que denuncia a falta de todo mundo. Entendi. É um bom comunicador. É um bom comunicador. Exatamente. Isso enquanto defesa. E assim por diante nas várias fases, considerando de vida intrauterina até a fase de 5, 6 anos de idade. Fato é que aí quando a gente fala assim, que história esse corpo está me contando? Isso, eu olho para lá, olho para aquele corpo, eu vou ver esses sinais, tanto da estrutura óssea, e principalmente a estrutura muscular, eu vou ver que ele teve algum comprometimento de fase de bebê, de 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Dá para perceber pela estrutura muscular, pelos lugares onde essa tensão muscular está mais evidente, que seria o que a gente entende como o bloqueio da energia que impede que ele tenha um fluxo natural da sua energia e esse corpo possa ser, de fato, um corpo pulsante, um corpo vivo. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Bioenergética. Aonde está a nossa energia? Como é que a energia ela se encaixa em toda essa situação? Bioenergética. A energia vital, né? Energia vital. Se encaixa assim, o nosso fluxo sanguíneo, entendeu? Ele carrega ali toda a carga da nossa energia, tá? E se você ficar muito tempo com a mão fechada, por exemplo, né? Muito tempo com a mão fechada, quando você abre, você percebe que ela está cheia de marcas, tem uma condensação de sangue mais de um lado do que do outro, entendeu? Né? O exemplo mais clássico, quando você leva um susto, sobe o sangue da periferia. Eu falo, a gente, na hora do medo, todo mundo se esconde atrás do umbigo. Né? Vai lá para trás do umbigo. Vai lá, tchuim, corre. Então, tanto o fluxo sanguíneo, essa energia toda também se recolhe. Agora, você imagina uma pessoa que todos passamos, por um processo de desenvolvimento de 0 a 5 anos de idade, passando por várias situações, e essas camadas foram se montando nesse corpo. De acordo com a demanda de cada fase, nós vamos tendo camadas, tá? E isso vai estar lá no corpo. Então, quando a gente fala assim, falando o tema da nossa conversa de saúde emocional, a saúde emocional ela vai estar diretamente ligada na possibilidade desse fluxo sanguíneo e energético correr pelo corpo todo. Fluir. Entendi. O maravilhoso disso é que você, mesmo todos passamos por fases onde tivemos esses bloqueios por conta da história, a gente cresce, muitas dessas situações a gente já vai dando um jeito para chegar até hoje, porque se chegou até hoje é porque usou o recurso que cada trauma gerou também um recurso, né? Então, sim. Mas aí, além disso, numa situação de mais estresse, aí vou usar a frase do Tio Lowen, sob estresse, revelamos o nosso verdadeiro caráter. Pior que é verdade. Que aí, na hora que você entra numa situação de muito estresse, aqueles bloqueios todos, eles vão se maximizar. Eles vão se maximizar. E você vai dar... Você perguntou se era consciente, né? Você vai regredir naquele bloqueio, numa fase de estresse. Entendeu? Você vai para lá. A minha tradução na época da frase sob estresse revelamos o nosso verdadeiro caráter é assim: na hora do vamos ver, corremos todos para a casa de mamãe. O pior é que é bem verdade. A gente precisa de alguma proteção, né? Exatamente. Nós precisamos de alguma forma. E nada como você voltar onde você se sente protegido, né? Onde você reconhece, onde você sabe exatamente. Que aquilo funcionou como proteção, aquilo garantiu a tua Exatamente. vida, tá? Exatamente. A outra metáfora que eu gosto de trazer é assim: você tá, quando criança, quando linha de desenvolvimento, você cria defesas para que o mundo não te ataque. Então, vamos supor que você faz aqui, ó, vou botar aqui uma grade para que o leão não me coma. Só que aí eu cresci, aquela grade passa a ser a minha prisão, eu também não saio. Entendi.
Então, é exatamente nisso que a gente entra com o nosso trabalho da análise bioenergética, para que a pessoa reconheça isso e consiga fazer esse movimento de abertura, entendeu? Das defesas para poder fluir essa energia. Hoje, nessa condição que nós estamos, nós somos ou nós estamos? Ou seja, isso utilizando todos os recursos que nós utilizamos ao longo, principalmente nos primeiros anos, e eu utilizando recursos ao longo de toda essa jornada, de toda essa trajetória. Hoje nós podemos dizer, até nessa situação o que nós estamos agora, nós somos ou nós estamos assim? Né? Nós vamos morrer assim ou vamos adquirir mais recursos para que nós possamos evoluir? Nós somos uma montanha de mudanças. A gente está sempre com a possibilidade de mudar. Na minha opinião, muito pessoal, esse é o encanto da vida. É a possibilidade... Fisicamente também a gente vai mudando? Muda. Eu sempre, quando eu dou meus cursos, eu levo foto minha. Eu foto minha foto antes de lowing e pós-lowing. Entendeu? Sabe por quê? Porque quando você está trabalhando o teu corpo, né? Claro que é uma musculatura emocional que você está sendo trabalhada. Sim, tá? Sim. Mas a musculatura física, ela é a representação daquela musculatura emocional. Então, se eu tenho um colapso, é uma palavra bem nossa, se eu tenho uma quebra aqui, muita gente tem essa coisa assim do ombro muito caído, do corpo curvado aqui. E esse meu peito com muita compressão, significa que eu também tenho uma capacidade menor de respiração. Aí eu começo a trabalhar nessa respiração e nessa abertura desses intercostais para a pessoa poder respirar mais profundamente e, consequentemente, entrar em contato com as emoções que estão escondidas, porque toda defesa esconde uma emoção. Uma, duas, três, ou todas, entendeu? Se eu trabalho nisso e consigo expressar a minha emoção, é inevitável que o meu peito abra e a minha musculatura mude, entendeu? E aí eu saio. E a energia também muda. E a energia muda, e aí o meu semblante muda, o meu olho vai brilhar diferente, entendeu? O tom de voz, muita gente muda tom de voz. Até porque como você dá dá abertura no teu pulmão, você consegue... Né? Você consegue falar melhor, você consegue respirar melhor, consequentemente o seu tom, a sua voz fica muito mais eloquente, né? Exatamente. Você consegue transmitir mais, né? Exatamente. E nós somos, assim como dentro da psicologia a gente aprende isso, né? Que personalidade vem de persona, que significa pelo som. Nós somos, a nossa voz fala da gente para o mundo, né? Então... Tem uma psicóloga norte-americana, a Amy Cuddy, acho que você já deve ter ouvido. Ela é uma influencer, já fez o livro A Presença do Poder. E ela fala muito sobre essa questão da postura, né? Dos 3 segundos que as pessoas percebem, né? Faz um geralzão nos primeiros segundos quando você entra num ambiente. E uma das coisas que ela fala é que quando você pratica uma posição de poder, né? Então, você fica com o ombro muito mais ereto. Quando você fica com o corpo mais ereto, você fica com uma posição de que você está com força, de que você está com poder. Mesmo você tendo algum tipo de timidez ou então baixa autoestima, a sua autoconfiança, de certa forma, ela acaba até prevalecendo com a pessoa só por ele fazendo uma posição de que, né, cara, eu pertenço a isso. Isso realmente ajuda bastante, mesmo independente da nossa condição. Só o fato da gente nos colocarmos assim, de uma forma mais altiva, a gente consegue transmitir mais autoconfiança? Sim, é verdade. O fato é que se você não tem um trabalho mais profundo para que aquela sua postura seja mais natural, você não vai conseguir sustentá-la durante muito tempo. Essa é a questão, entendeu? Então, é assim, mas esse exemplo que você deu é muito claro. Se eu trabalho a minha capacidade respiratória de tal forma que eu consiga falar e consiga me movimentar, um corpo que está livre,
Uhum. de bloqueios, de coisa, ele se movimenta com graciosidade, ele se movimenta com muito mais liberdade. Então, ele encanta mais Sim. o ambiente, né? O seu Uhum. entorno. Você pode, de alguma Uhum. maneira, chegar, se colocar na postura e fazer. Mas se aquilo não tivesse tendo sentido com o que de fato você está sentindo, Uhum. É. você não sustenta. Uhum. É, e aí cai justamente nessa questão das emoções, né? Porque isso também reflete nas emoções. Então, eu estou fazendo esse poder, então, consequentemente, eu sinto de uma forma, eu tenho uma emoção com isso, quer dizer, eu tenho alguns, meu lado cognitivo, quer dizer, eu vou conseguir aprender mais sobre o que eu posso fazer. Aí colocando isso, o que são emoções, na verdade, né? Como é que a Hum. gente lida com isso? Porque emoções é uma coisa meio complicada, né? A gente não sabe lidar muito bem Pois com é, isso, né? exato. A gente pode até não saber lidar, mas eu gosto de dizer assim: emoções são emoções, não adianta a gente discutir. Eu adoro colocar É, no português claro, a gente nasce com os chips lá, tá lá. Você não adianta você falar, não quero. entendi. Sabe, você tem o seu chip do medo, o chip da raiva, o chip da alegria, o chip da tristeza. Esses 4 básicos estão lá, e há autores que falam de outras emoções também. Uhum. Mas assim, o importante é a gente saber que é um conjunto de reações químicas. A emoção, na verdade, é um conjunto de reações químicas e neurais. Entendeu? Uhum. E ela se manifesta onde? No comportamento. Então a gente fala assim: Tá, emoção é comportamento. entendi, Emoção é entendi. comportamento, entendeu? Então, assim, Uhum. elas estão ali, quer você queira, quer não. O como você poder lidar com ela, porque ela tem uma função, ela é uma reguladora. As emoções são Uhum. reguladoras do nosso organismo. O Uhum. Antônio Damasio, que é o meu neurocientista favorito, o português Antônio Damasio, ele coloca assim: as emoções é que garante a sobrevivência do ser humano. E aí, até você, como você é especialista em inteligência emocional, tem a questão, né? Hoje, principalmente hoje em dia, na situação onde nós estamos, onde nós temos que lidar com ansiedade, com medo, com a frustração, com raiva, né? Com tristeza. E agora, com toda essa situação da vacina e outras coisas mais, com a desconfiança, o quanto que essas emoções nos afetam? Né? Muito. O que isso gera para nós? O que isso bioenergeticamente dizendo, como é que isso ele traz de resultado do nosso corpo, por exemplo? Tá, você deve ter visto, e o pessoal todo que está aqui também sentiu e percebeu no seu entorno, o quanto que essa pandemia mexeu com todo mundo. Muita gente entrou em depressão, muita gente aumentou muito o nível de ansiedade, fizeram síndrome do pânico, Isso. aumentou até os casos de suicídios. Então, assim, Sim. O então, nível de síndrome com pessoas com síndrome de burnout foi absurdo, né? foi absurdo, foi absurdo. Absurdo, absurdo. Exatamente. Porque você sabe, né? A síndrome de burnout ela é o estresse ocupacional, né? Exatamente. E a pessoa saiu totalmente daquele lugar que ela conhecia. Fazer o home office, eu cansei de fazer o webinário com a questão do home office, porque, gente, é uma tortura. Para quem não está acostumado, Tortura. eu passei pelo mesmo processo para poder me adaptar. E eu brinco, Uhum. né, como eu já até te contei isso, imagina eu que trabalho com leitura corporal atendendo online. Desenvolvi minha capacidade de fazer leitura corporal com fotografia 3x4. É absurdo, né? Então a gente tem que fazer Esse é o cúmulo da sinestesia, né? fazer uma série de adaptações. Aí, isso coloca, de fato, é isso. Então, a primeira emoção, desculpa, a primeira emoção que a pandemia nos colocou: Uhum. medo. Todo Sim, ser humano que é ser humano, que está vivo, sentiu medo, está sentindo medo. Então, o sim, medo está lá, tá? O medo sim. é o alerta, é a campainha lá, o sistema límbico, é o alerta para você confrontar ou fugir, né? Uhum. Mas ele dispara uma série de neurotransmissores, uma série de químicas no teu organismo para que você possa ter essa ação de luto-fuga, desde lá da idade da caverna. Uhum. Agora assim, que você pergunta como é que está esse corpo? Esse corpo está inundado de adrenalina para poder sair, para poder ter uma ação, para fugir, então está inundado de adrenalina. Só que não pode Uhum. sair, não pode sair porque
o bicho pega, lá fora não dá. Sim, Então, sim. aí a pergunta que nunca quer calar, o que eu faço com esse monte de adrenalina que eu joguei na minha corrente, no minha corrente sanguínea, nos meus músculos para ter uma ação? Isso. Eu não pude ter uma ação compatível de resposta à minha emoção de medo. Então, isso vai gerar uma sobrecarga no meu cérebro, isso vai me inundar, essa minha parte cognitiva toda aqui, meu córtex pré-frontal, eu vou ficar com dificuldade de concentração, eu vou ficar com dificuldade de atenção, minha memória vai atrapalhar, quer dizer, vou virar um samba do crioulo doido, vou ficar totalmente enroscada com essa situação de inundação. Então, o meu corpo vai sentir isso, o meu cortisol vai aumentar, meu batimento cardíaco vai aumentar. Então, você entendeu? Uma simples emoçãozinha, uma palavrinha desse tamanhinho assim, medo, causa uma história toda no corpo. Aí se altera totalmente, pressão sanguínea, tudo vai ficar alterado. Então, assim, uma questão química, por isso que eu falo, emoção é uma reação química e neural. Ela vai provocar uma diferença no teu corpo para você encontrar, aí você precisa encontrar esse equilíbrio, vamos atrás de encontrar esse equilíbrio, né? Com certeza. Antes da gente falar de equilíbrio, assim, aí tem outra emoção, aí a frustração. O que é a frustração? Frustração é quando você não pôde ter o seu desejo satisfeito, seja em qualquer nível. Um desejo de eu pegar um copo d'água, ou um desejo de eu sair para namorar, ou um desejo de eu concluir um trabalho. Eu não consigo concluir, eu vou ficar com a frustração. A frustração, ela é carregada de um monte de outras emoções. Aliás, ela é o conjunto, né? A frustração é um conjunto de raiva, é um conjunto... Caramba! É um conjunto de raiva e de tristeza. Você só... Entendeu? Toda frustração, ela vai trazer raiva e tristeza. Nem sempre é verdade. A gente percebe, mas ela tá lá. Sim. Aliás, ela vem em fases, né? Primeiro, a frustração primeiro vai aquela raiva que você quer matar todo mundo, né? Exatamente. Eu lembro que eu fiz participei de uma situação com noivas, né? Que eu tive que fazer uma live não, um videozinho. E aí eu queria entender exatamente, né? Porque a noiva, ela fez todo aquele planejamento para se casar durante anos até, e distribuiu o convite, tudo tal. E, né, fechou tudo. Aí vem aquela raiva de que a noiva quer acabar com tudo, quer matar todo mundo, quer mandar todo mundo para aquele lugar, né? E aí vem aquela apatia, aí vem aquela tristeza de que o mundo não presta, de que eu não vou ser mais feliz na vida, que eu não sei mais o que eu faço da minha vida, né? Então entra no estado assim de até, né, pré-depressão, vamos se dizer assim, pode, porque bate aquela tristeza profunda mesmo, né? E é uma coisa muito engraçada, porque engraçado não é tão engraçado, né? Porque não é nada engraçado, mas são fases assim muito comuns, né? A frustração tem essas fases, que é muito interessante isso. Tem. E a necessidade de você poder reconhecer, né? Porque qual é a questão da emoção? A emoção existe, ponto, acabou. Como é que a gente lida com ela? Primeiro, você reconhecer que ela tá acontecendo, reconhecer que ela está se manifestando. Primeiro ponto, é o reconhecimento. Que a gente fala dentro do tripé da análise bioenergética, é a autopercepção. Eu preciso perceber o que emoção que está presente. Ou você fala o que eu estou sentindo. Porque o sentimento é quando você decodifica a emoção, ele se torna fim de sentimento. Então, assim, eu entendo que eu estou sentindo medo, raiva, tristeza, até mesmo alegria. Primeira fase. A segunda é eu preciso expressar isso, porque a emoção foi feita para ser expressa, porque ela tem um destino. Ela tem um destino. O medo é ter um destino que eu poder manter a minha sobrevivência. A raiva tem um destino para eu poder me defender, botar meu limite, eu ter contato com a minha força, sabe? A alegria para a minha expansão. E a tristeza, a tristeza é uma emoção muito nobre. A tristeza é a emoção que nos dá fechamento de processo. Todo o processo, seja de luto, seja da frustração. Verdade. Principalmente de luto.
É uma das últimas fases. Exatamente. A tristeza é o fechamento, é quando você fala, pô, não deu mesmo, tal, não morri ainda, eu tô aqui, vou continuar. Então, se você não passa pela tristeza, você não elabora, você não fecha um ciclo. A tristeza é emoção de fechamento de ciclo, para você poder dar continuidade. Então, se você pode... É uma fase antes da aceitação, né? Exatamente. Ela é o fechamento da aceitação. Ela é uma fase depois da indignação. Então, quando você tem uma... Você pode ter a expressão dessas emoções, tudo bem. Onde a emoção causa o desequilíbrio? Quando ela não é percebida e quando ela não é expressa. Aí, entendi. Você não consegue chegar na terceira fase, que é a fase do autodomínio. Autodomínio, que é você reconhece a emoção. Então, é assim, eu queria pegar esse copo d'água e não consegui pegar. Que raiva que eu não peguei o copo d'água. Eu identifico que eu não consegui pegar, tal, expresso, tal. Mas vamos dizer, eu não consegui pegar o copo raiva e fico assim. Fico lá dentro. Aí daqui a pouco eu quero pegar o livro, cara, não consigo também. Aumentei meu grau de raiva. E mais uma coisinha aqui, outra lá. Aí, como a memória é totalmente atrelada, memórias são atreladas às emoções, aí eu me remete a outras situações que eu queria, sabe, fazer X, Y, Z, e não consegui, fiquei com raiva. Aí eu começo a fazer isso, né, com a minha raiva aqui dentro, tal. Aí alguém passa aqui e fala para assim, boa noite. Boa noite por quê? Bem por aí mesmo. Entendeu? Porque O cara passou no lugar errado, no momento errado. Entendeu? Mas por quê? Porque eu estou num acúmulo de insatisfação aqui dentro que eu não pude expressar de acordo com o tamanho do fato. Então, na hora que passou uma mosca aqui, ela vai pagar o pato de tudo que eu vivi nesses meus 60 e cacetada anos, entendeu? Isso é que a falta... Isso é que é a pessoa não ter o domínio da sua emoção. Se você pode ir expressando, à medida que acontece, você consegue ter o autodomínio lá na frente. Levando isso em consideração, Conceição, por exemplo, nós estamos falando de saúde mental. A partir do momento que nós temos a nossa saúde mental, de uma certa forma, abalada, em algum momento existe essa ruptura por algum motivo, isso a gente, pelo que entendo, isso, de uma forma ou de outra nós vamos expressar fisicamente, né? De uma forma ou de outra nós vamos expressar fisicamente. As doenças que hoje nós vimos, né? É possível nós vermos isso com mais frequência. Isso, em grande parte, está atrelado às nossas emoções? Totalmente atrelado. Como eu lhe falei, nós somos uma unidade funcional. Corpo e mente funcionando aí. Então, assim, todas as doenças, elas têm um componente físico desencadeado por um distúrbio químico. Tá. Entendeu? Tá. As doenças mentais sempre é um distúrbio químico. Você ainda um pouco atrás falou da questão, nós estávamos falando da tristeza, né? E você falou, a questão de apatia, tal. Eu gosto muito de frisar. Tristeza não é uma depressão pequena. E nem depressão nem depressão é uma tristeza profunda. Não, a tristeza é uma emoção compatível com a situação que você frustrou, não realizou, perdeu e tudo mais. A depressão é um distúrbio químico. Evidente que uma pessoa ficar submetida a muitas perdas, a muita situação, ela vai provocar um distúrbio químico. Tá? Claro. Mas assim, eu acho muito importante a gente ter essa clareza de que tristeza não é depressão. E depressão como tal, por ser um distúrbio químico, há uma necessidade de um olhar para isso do ponto de vista de distúrbio químico. Tem muitas situações de início de sintomas depressivos que você consegue administrar, até com os exercícios bioenergéticos, eles são muito bem indicados para isso, mas há outros níveis de depressão que há necessidade de um equilíbrio químico, ou seja, há necessidade de uma medicação. Psiquiatra, sim. É muito importante ter isso claro. Nosso corpo é a vítima das nossas emoções, né? É uma coisa absurda. Coitadinho. Meu Deus do céu. Pois é, citando novamente o Damásio diz assim,
as emoções usam o corpo como um palco, como se usa um teatro. Nossa, pior que é verdade mesmo. Como se faz um teatro. Até levando isso em consideração, com certeza. Na verdade, tudo aquilo que sente, de uma certa forma, ela é manifestada fisicamente, é manifestado pelo nosso corpo. Quer dizer, o macro das nossas emoções seria o nosso corpo, né? Exatamente. A macrovisão das nossas emoções seria o nosso corpo. E levando e fazendo, esse link. O que nós podemos fazer para que nós possamos melhorar o nosso nível de emoção, para que nós não tenhamos tantos problemas físicos, por exemplo? Exatamente, exatamente. Olha, existe uma série de exercícios específicos da própria análise bioenergética que nos ajudam a perceber a emoção, a expressar a emoção com o objetivo de alcançar o autodomínio. Mas tem uma coisa muito simples, eu falo, é de grátis, que se a gente tomar isso como um hábito, que é o caminhar todos os dias, 40 minutos em ritmo rápido, ajuda... Que ritmo rápido? Assim, não é caminhando, passeando, chinelando, sabe? Batendo palma, tá. entendeu? Num ritmo, com uma cadência. Olhando assim pro lado. Você pode até olhar para o lado, que eu acho muito importante, e não é de esteira, é o caminhar ao ar livre mesmo. Ainda há pouco tinha uma conhecida minha do Rio aqui, a Cida, não sei se continua, de lembrar assim, caminhar no calçadão da Barra da Tijuca, não tem, minha filha não tem estresse que aguenta, ali libera tudo. Isso é verdade. Aí, o fato de você, quando você caminha, você, nesse ritmo que eu falo mais rápido, assim, com uma cadência, tá? E principalmente no ar livre, ou com mar, ou com floresta, ou seja, o que for do lado, você começa a movimentar essa circulação, você começa a soltar o teu corpo que está preso ali, né? Porque quando você caminha, você não caminha de perna reta. Já percebeu isso? Eu falo assim, gente, presta atenção. Sim. Jogador de futebol não joga futebol com o joelho esticado. Jogador de tênis não joga tênis com o joelho esticado. Nem dá. Nem dá, entendeu? Por quê? Por que não dá? Porque quando você dobra teu joelho e no caminhar também, você melhora a sua base. A gente chama bioenergética, a gente chama de grounding. Ou seja, grounding. Você melhora a sua base. Quando você está sobre a sua base, o seu corpo, é como se você dissesse para o teu corpo assim, pode sentir que eu dou conta. Pode, entendeu? Entendi. Não, porque quando você estica o teu joelho, você sai da sua base, vou sentir como, eu acho que eu não vou dar conta, é demais para mim. Quando você vai para a base, você fala, não, dá para sentir, que eu vou dar conta. Legal. Eu tô aqui. Então, assim, por isso que o caminhar, ele é bastante eficaz nesse sentido. Mas temos aqui exercícios específicos de desenvolver ground, porque não é uma coisa tão fácil de você desenvolver. Exercícios de expressão de raiva ou de apropriação da força, tá? Exercícios de liberar esse canal aqui do nosso som, tá? Exercícios para soltar esses anéis, como o Rai chamava, seja aqui de base do crânio, anel daqui do peitoral, da cintura, da pelve, tá? Existe exercício para melhorar nossa condição sexual, genital, para a gente poder ter mais prazer também nas questões sexuais. Enfim, tem exercício para tudo da análise energética. Isso é uma coisa, por exemplo, eu não tenho, vamos supor, eu estou na minha casa, estou no meu escritório, né? Enfim, e de repente eu passo por algum estresse, por alguma coisa, ou porque é cliente, chefe, ou por frustração porque não fechou alguma coisa, enfim, alguma coisa aconteceu. Eu tenho como fazer algo, e me vem aquele sentimento de frustração, de raiva, né, e tudo aquilo que nós comentamos. Existe algum exercício que eu posso fazer naquele momento que eu não estou andando, né, mas porque eu estou dentro né, em quatro paredes, existiria algum exercício que poderia me fazer me aliviar desse sentimento? Para que eu não sentisse tanta raiva, tanta frustração assim? Não é que você não sentisse, que você pudesse expressar aquela emoção que foi causada por algum acontecimento.
Existe, Isso, existe. aham. Você tem, sim, exercício, é o que eu falo, e você não vai precisar de mais do que meia hora por dia para fazer o exercício para aquela expressão, ou até aquele determinado momento Aham, que você está sentindo. Né? Você pode aham, ir para um banheiro e fazer um exercício para poder ir para o teu ground, ir para a sua base. Você pode encostar numa parede e jogar o peso do aham. teu corpo para a sola do teu pé. Existe um bocado. Se as pessoas quiserem, a gente pode depois, me manda no seu direct ou no meu direct, eu encaminho pelo WhatsApp o vídeo. Eu tenho alguns exercícios que eu gravei até na época da pandemia. Eu gravei eu mesma Aham. fazendo exercício para passar para os meus clientes. E passo esses exercícios com o maior prazer, porque eu acho que... É, não, manda para mim, mas de qualquer forma, pessoal, aqui nós temos aqui, tá no fixo, tem @conceição.valadares, que esse aqui é o Instagram dela, que vocês podem entrar em contato diretamente com ela para ela poder dar aí para vocês poderem conversar um pouquinho, né? De repente vocês podem até passar por um processo que eu acho que é super válido. Eu tive a oportunidade de passar por isso e para mim foi absolutamente fantástico. E essa questão do grounding, isso é uma coisa que é tão parece uma coisa tão simples, mas é uma coisa tão importante, né? Quando a gente fez aquele exercício de grounding lá no teu treinamento, é, é uma sensação de alívio. Eu não sei te explicar Exato. direito. É uma sensação de alívio. Parece que você, por mais que se... Porque os exercícios não são fáceis, diga-se de passagem. Mas, não são das coisas mais fáceis do mundo, principalmente quando você já está toda dura, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você sai daquelas posições meio doidas, é uma sensação de alívio, parece que você deixou tudo aquilo que estava pesado, você parece que deixou literalmente na terra, parece que tinha um fio terra e que foi tudo para Isso, baixo. É uma exatamente. coisa tão doida mas o grounding ele funciona e uma coisa que eu lembro que você comentou no treinamento é justamente nessa região pélvica, da questão da energia dessa região pélvica, Uhum. né? Que é um ponto bem crítico, né? Vamos dizer assim, bem importante do nosso corpo. Porque Seria isso? a gente diria assim, que, por exemplo, na região da pelve, você tem um segundo suporte. Quando eu estou sentada, quem me suporta é a minha pelve, são meus iscos. Por isso Uhum, que é importante, quando a gente senta, a gente ter essa consciência de que eu estou uhum, sentada sobre aqui. Então, assim, o peso do meu corpo, do meu ombro, da minha cabeça, eu sustento aqui. Quando eu estou de pé, quem vai sustentar meu corpo são meus pés, com a devida distribuição entre lá o calcanhar e metatarso, a real base, né, do uhum. meu corpo. Quando a gente faz os exercícios, é difícil inicialmente porque você está fora disso. Olha, você quer ver um exemplo mais Tá. clássico? Quando a gente leva um susto, qual é a primeira conduta da gente? Assim, ó, a gente É. suspende o ombro, prende a É. respiração, porque eu não sei aonde, se eu não consegui, durante anos de estudo, descobrir Mas todo mundo faz de isso. onde que a gente tirou a ilusão de que se não respira, não sente. Parar de respirar, Não vai a sentir. gente Já percebeu? alivia. Bate o dedo no lugar, a gente para de respirar para xingar, né? Entendeu? Assim, então, Mas tem voz para xingar, só não respira. exatamente. Então a gente tem uma dura, triste ilusão de que se parar de respirar não sente. Pelo contrário, quando você respira, é que você consegue sentir e expressar aquilo que está passando na sua cabeça e no teu corpo. Então, quando você. Esse exemplo do coisa assim, quando você sobe, agora você imagina, você passa uma vida que todos passamos, com vários sobressaltos, com várias situações, e você não respirou por isso, não respirei por aquilo. Então você vai subindo. Aí, de repente, o que a gente faz? A gente se carrega no mundo pela cabeça e acha que consegue resolver por aqui. E não usa que está ali à nossa disposição. Todo o corpo, toda a base da pelve, toda a perna, todo o pé está à nossa disposição para que a gente possa, puxa, estou aqui. Quem entrar no meu, eu acho que está no meu Instagram, tá assim. Eu fiz um videozinho que mostra um pouquinho como eu vejo a situação. Que é assim, que quando nós somos, tipo, uma introduçãozinha, né? Que quando nós somos pequenos, a gente tem um monte de emoção no entorno. Pai, mãe, tio, avó, o gado da vizinha, tá tudo ali. E o nosso corpo pequenininho não dá conta de administrar todas aquelas emoções e acontecimentos que estão no nosso entorno.
Então, o que a gente faz? A gente se contrai frente ao medo, à tristeza, tal, tal, e muitas vezes até a própria energia, até a própria alegria, ou até uma própria excitação, uma excitação de muita alegria, de muita sexualidade de um adulto, para a criança é muito invasora, inunda a criança aquela carga. Então, a criança vai se contraindo, se contrai, contrai, contrai. Aí a gente cresce e não percebe que cresceu. Então, eu digo assim, essencialmente, o trabalho da bioenergética, o trabalho dos corporais, mas eu defendo da bioenergética porque tem todos os recursos para isso, ele dá para a gente a consciência do tamanho que a gente está hoje. A consciência, entendeu? A consciência de que agora eu posso, aquelas emoções todas que estavam, que me assustavam, pode estar aqui dentro que eu vou digerir, metabolizar, jogar fora o que não presta, papapá. Agora eu consigo lidar com as emoções. E essa questão que a gente falou inicialmente dos bloqueios é essa falta de consciência de que agora eu consigo. Então, quando você trabalha grounding, é para você ter essa consciência de que você cresceu, que você tem base. Quando você trabalha a expressão da voz, é para você dizer, não, agora eu posso expressar isso, essa tal coisa. Agora eu não preciso mais me submeter, ou agora eu não preciso mais correr, agora eu não preciso mais fingir que eu não estou sentindo. Todas aquelas que eram defesas que te fizeram sobreviver, elas podem hoje serem trocadas, serem administradas de uma outra forma, mas você precisa ter consciência de que você cresceu. A bioenergética trabalha muito essa questão, a partir do corpo, o nosso autoconhecimento, né? Muito fortemente o nosso autoconhecimento. Total, o tempo todo. O autoconhecimento é a chave de tudo. Tudo. Porque de uma forma muito, de uma forma muito diferente, porque normalmente nós fazemos o autoconhecimento a partir das emoções, né? A partir quando nós fazemos as perguntas, então resgatamos alguns sentimentos, então e a partir daí nós entendemos aquilo que realmente ele é positivo ou negativo, aquilo que não são os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, né? De uma forma consciente, utilizando justamente aquilo que nós temos de memória, pode-se dizer assim. Só que a gente esquece que o nosso corpo também tem memória, né? E que quando nós fazemos exercício da análise bioenergética, é justamente isso. É uma experiência de uma memória até celular, da memória do nosso próprio corpo, de que nós podemos fazer algumas coisas. Porque dá medo, falar para você que não dá medo de fazer aqueles exercícios lá é mentira. Dá medo porque... Dá medo, eu vou te dizer por quê, no meu caso. Dá medo de falhar, de eu não conseguir, dos exercícios serem feitos e eu não ter a capacidade, a habilidade de fazer direito. E de repente eu não conseguir fazer isso, sabe? Então, e aí quando você consegue, para mim, nossa, foi o máximo. Nossa, interessante você trazer isso, porque na verdade a gente vai até onde é possível ir. Não existe essa. Por exemplo, eu posso fazer um exercício com você de soltar um som profundo com o objetivo de desbloquear algumas coisas tudo mais, e você cair num choro profundo, você cair numa risada profunda, você não conseguir gritar. Se não conseguiu gritar, cabe ao profissional que está trabalhando com você observar aonde você está aprendendo, que aquilo para você é um sofrimento. Então, quando você falou da memória, você entrou em contato com uma memória corporal e emocional, entendeu? Que te colocou numa emoção onde você fala, puxa, agora não vou dar conta de expressar isso, porque eu não vou aguentar. Como o processo todo é para você ter essa consciência corporal de que você agora cresceu e que agora você tem condições de lidar com isso, aí depende muito do approach do profissional para te colocar em contato com essa consciência corporal para você falar, puxa, dá para chorar, dá para acordar. A maioria das pessoas tem receio de chorar, de gritar, de rir muito. Exatamente isso. Admitir a nossa fraqueza, admitir a nossa incapacidade, porque na verdade não é uma incapacidade, mas isso está dentro da gente, que se eu não conseguir é uma incapacidade. Não é uma incapacidade, né? Esse é o ponto. Nós temos os nossos limites. Neste momento daqui, de repente, se eu continuar fazendo, o meu limite vai ser muito maior. Só que
culturalmente dizendo, ou até mesmo dentro, aí vamos falar de tudo que nós adquirimos ao longo de toda a nossa jornada, né, dessa trajetória de vida, pode nos colocar aqui, admitir que eu não consegui, admitir que tal pessoa fez daquele jeito. Se eu não conseguir fazer daquele jeito, nossa, não tá legal. Pois então, mas aí é uma questão, eu insisto que tem a ver muito com a habilidade do profissional, porque de verdade, isso quando feito num grupo que tem mais pessoas. Primeiro, para você reunir pessoas para fazer exercício no grupo, eu gosto de ter o cuidado de colocar pessoas que já tenham passado de alguma maneira para algum processo individual, que se conheçam minimamente, conheçam a si minimamente, para poder estar lá, porque é uma questão de exposição. Por outro lado, é assim, esse é cultural, né? Assim, a vulnerabilidade, ou seja, você entrar em contato com as suas emoções, é visto como uma coisa negativa. Entretanto, exatamente. a vulnerabilidade é o que te torna um ser humano. Ainda bem, né? Senão seríamos todos robôs. Né? Então, bem assim, se você concordar que você conseguiu chegar na sua condição humana, uau, eu estou com a minha missão cumprida, entendeu? Sim, com certeza. Né? Com certeza. Que enquanto ser humano, a gente tem emoção, a gente tem direito de tê-las, a gente tem direito de expressá-las, entendeu? E há necessidade que se expresse para que não haja que solte numa determinada hora, porque às vezes a pessoa está lá morrendo de medo de soltar um som porque acha que tem medo de sair chorando, e no entanto aguenta, pega um carro, sai na rua, alguém dá uma fechada, ela desce do carro e berra batendo. Entendeu? Uai. Não, com certeza. Mas essa questão da vulnerabilidade, de você demonstrar, inclusive, essas suas fraquezas, pode-se dizer assim, em algum momento, a gente consegue hoje ver que tem levado, isso é uma das grandes causas que tem levado, principalmente os jovens com a questão da saúde mental, né? Que eles estão... É uma cobrança muito grande, em muitas situações, aí, ou eles entram em estado literalmente de burnout, eles entram em estado de ansiedade muito, muito grande, ou então simplesmente eles desistem. Não quero saber disso, eu já cansei disso, não quero mais brincar disso, porque simplesmente desiste. E aí, consequentemente, também não existe o aprendizado, né? Então, ou seja, as experiências elas não acontecem, porque se eu simplesmente desistir, eu também não passei por aquilo. Consequentemente, eu não passei por nenhuma experiência. Então, é 880. Né, em muitas situações, né, não digo em todas, mas hoje nós conseguimos ver isso com muita frequência. Você vê em reportagens, você vê em depoimentos, principalmente dos jovens, de que ou eu vou até o meu limite, mas muitas vezes eu não quero, e eu fico frustrado por eu não alcançar, ou então simplesmente eu não quero mais brincar disso. Isso existe uma forma da gente poder sair dessa situação, existe uma forma da gente poder se reconhecer para que nós possamos trabalhar melhor essas emoções, porque é triste, né? Você passar ou é tudo ou é nada, ou eu fico depressivo, ou então desisto. Você fala assim, é o que eu falo, a grande saída é o processo de autoconhecimento. E processo de autoconhecimento não é necessariamente só através da psicoterapia. Você se conhece nas relações, você se conhece quando você está lendo um livro e ficar atento ao que aquela coisa que você está lendo, assistindo ou conversando, como é que aquilo está te tocando. Então, eu acho que autoconhecimento é assim, olhar para si. Evidente que o processo terapêutico te auxilia, essa é a função do psicoterapeuta que está ali, através de N recursos, tem outras linhas tão boas quanto a análise bioenergética, que te ajuda a fazer esse processo de uma maneira mais dirigida, mais adequada, mais, não digo nem que é com menos sofrimento, mas de uma maneira com mais amparo, vamos dizer assim. Agora, quando a gente pensa na questão dos nossos jovens, eu vou te dizer, eu fico olhando a quantidade de estímulos que os jovens têm hoje. É absurdo. Na minha época não tinha tanto. Então eu acho assim, que aí eles têm muitas demandas externas com pouco tempo de se observar internamente. Então eu acho que isso acaba dando, né? E tem muita questão de comparativo, né? Então, porque o fulano fez melhor, o Beltrano fez melhor, ou esse modelo de corpo que é o melhor, ou essa forma de falar que é a melhor. Então,
Eu acho que são muito demandados, sim. Mas a partir do momento que eles conseguem entrar em contato com o que é importante para si, né? Que é assim, uma coisa assim, que você fala, a gente no coach a gente usa muito essa expressão, né? Nas suas forças, nas suas potencialidades, e em psicologia a gente fala assim, quais são os seus reais desejos. Quando você pode entrar em contato com o seu real desejo, você consegue fazer dessa maneira, né? Você tem a força, tem lá a adrenalina para correr atrás do que você quer, e você consegue alcançar aquele desafio, você tem a sua dopamina aumentada e você vai, vamos ser felizes, né? Vamos ficar com os hormônios da felicidade. Só que você reconhecer o que você deseja, eu acho que é o ponto principal, porque eu digo assim, eu quero um carro vermelho, porque o meu vizinho tem um carro vermelho, eu quero um carro vermelho, papapá. Cabe a pergunta assim, o que eu vou sentir quando eu tiver meu carro vermelho? O que eu suponho que eu vá sentir? Cara, eu vou sentir uau. O que é esse uau? Traz para o corpo, traz para a sensação. Eu vou sentir um prazer, meu peito vai ficar mais aberto, vou sentir um alívio, vou ficar mais, com aquela coisa do pescoço mais erguido, porque eu consegui uma coisa legal que eu queria muito. Um estado, quanto mais você aprofunda nesse estado de que você quer alcançar, mais você vai identificar que comprar uma blusa vermelha te daria a mesma sensação do que você está buscando. Não precisa comprar um carro. Porque assim, porque a gente deposita numa situação fora uma emoção, uma sensação, um bem-estar que eu tenho que sentir aqui dentro. E não observa que tenho N situações que me dariam aquela sensação agradável. Que não entraria ser comparativo com o outro. Mas eu quero ser melhor que o outro. Por quê? Qual é a sensação que você tem quando você está nesse lugar de que você é melhor que o outro? Sabe? Sabe? Às vezes eu consigo aquilo de outra maneira. Então, essa é uma questão importante de se observar, acabou minha água. E, na verdade, muitas vezes não significa nada, é só uma questão de puro ego, né? Não necessariamente é de satisfação pessoal, né? É uma questão de ilusão, né? Eu tenho uma ilusão de que aquilo vai me promover uma sensação X, Y, Z, que de verdade não é bem aquilo que eu estou buscando. Eu estou buscando preencher algum buraco, preencher alguma falta, alguma coisa aqui e tudo mais. Acho muito legal você ter anseios ou ambições, pode chamar assim, eu quero alcançar tua coisa. Que legal, vai atrás, consiga mesmo. Mas faça de acordo com o que você tem de potencial, de possibilidades, entendeu? Para você aproveitar no máximo aquilo que você conquistou. Porque senão porque sempre fica uma coisa assim, eu consegui aquilo, é como que eu sabe aquele que você quer uma coisa, quando eu chego perto, eu tô tão afoito que eu chuto, aquilo vai mais para frente, aí eu vou correndo para pegar e eu chuto. Né? Então, essa é uma questão assim, muito importante de se observar. Com certeza. Isso afeta demais, né, a nossa saúde mental também, emocional, né? Porque a gente nunca está satisfeito. Exatamente. A gente nunca vai conseguir... Exato. Então, vamos colocar quase que como uma definição de saúde mental como sendo um equilíbrio. O que é? O equilíbrio. Então, o equilíbrio é assim. Eu não estou nem tanto céu, nem tanto lua, eu estou equilibrado. Há momentos em que eu posso estar mais quieta aqui, há momentos que eu posso estar mais eufórica ali, há momentos que eu posso estar mais ansiosa. Então, isso é equilíbrio. Eu poder lidar com as situações todas de acordo... Porque não dá para ter controle. Essa é outra grande ilusão. Ninguém controla nada. Você sabe qual é a definição de ansiedade? Ansiedade é você querer controlar o futuro. É verdade. Você sabe o que é E quando não acontece? E você sabe o que é angústia? É você querer controlar o passado. Ou seja, a palavra que mais atrapalha a vida da gente é o controle. É verdade, é verdade. Eu adoro as frases. A vontade, né? Eu adoro a frase aqui e agora, é o que temos para hoje. Eu adoro essas frases. Para mim, elas fazem muito sentido. Porque é a única coisa que nós temos, né? É onde nós estamos, né? Literalmente nós estamos. Até pra gente terminar, infelizmente, porque tem muita coisa para perguntar ainda. Para a gente poder terminar, você comentou a respeito da gente, quando nós
estamos num sentimento, onde tem esse desequilíbrio entre o nosso corpo e a nossa mente, nós buscarmos o grounding fazendo uma caminhada, uma caminhada cadenciada, né, ritmada, né, que tenha uma certa organização, uma certa disciplina para isso, né? Prestando atenção no que teu corpo está sentindo naquele processo. Legal. Além disso, o que você daria de dica para as pessoas, para que, bioenergeticamente dizendo, elas tenham possibilidade de ter uma saúde mental, uma saúde emocional mais equilibrada? Pois é, eu acho que, em primeiro lugar, permitam-se ter emoções, porque elas existem, não dá para negar. Elas existem, elas estão aí. Na medida do possível, que não é uma coisa que a gente aprende do dia para a noite, vai expressando. Se você não consegue dizer para o seu vizinho que ele está te enchendo o saco, porque você ainda não sabe fazer isso, mas você consiga admitir para você assim, não, eu estou com raiva porque o meu vizinho botou uma música alta que me incomodou. Eu identifico a emoção, ali já é uma expressão, entendeu? Ali já é uma expressão que já te ajuda. Coisas simples. Você sabe que dançar é um excelente remédio. Olha! Bota uma música qualquer e dance do seu jeito. No teu quarto, no banheiro, se tiver mais mexa o corpo, né? Movimento. Nós somos movimento. Se você pensar, não existe um organismo vivo que não se movimente. Um pé de alface se movimenta. Ô, tadinho, pé de alface. Entendeu? Porque raciocina assim. Você já me ouviu falar isso, porque eu falo muito isso em palestra. Pensamentos e emoções são cargas elétricas. São cargas, a ciência já provou. É verdade. Isso. Cargas elétricas. Quem você conhece que consegue transmitir carga elétrica de um lado para o outro e que não se mexe? Com certeza. É verdade. Eu conheço. Isso é física, né? Eu conheço um que faz isso. Poste. Então, toda vez que você lembrar, verdade. Toda vez que você lembrar que você não é um poste... Então, movimente-se. Movimente-se, dança, bota uma música lá. Eu particularmente gosto, nem todo mundo, não sei qual é a idade do povo que está assistindo, mas o Bolero de Ravel, que é super conhecido. Ai, eu adoro. Se você procurar, é uma música que vai num crescente, né? Então, cantar também é bom. Aí você começa, ela vai no crescente. Você começa a fazer o movimento de acordo com aquele... Na hora que ele vai ficando maior, você vai aumentando, você vai aumentando. Olha, façam e depois me digam se você não fica com outro estado emocional. E fora o reconhecimento corporal, né? Fora o reconhecimento corporal. Consciência corporal, exatamente. Porque assim, você não vai ter que dançar assim, assado. Você pode dançar, eu vou resolver que eu vou dançar com o meu dedinho. Vou resolver que eu vou dançar com a minha... Entendeu? Ai, que máximo. Perfeito. Não tem estereótipos. É você deixar que teu corpo crie o movimento. Não, dançar é tudo de bom. Dançar é maravilhoso. Cantar também. Cantar também, sabe? Bota, cantar é maravilhoso. Solta o som da caixa. Perfeito. Então, gente, coisas muito simples que você faz. E aí, claro que tem exercícios específicos que vai trabalhar os segmentos. Me procurem lá, eu passo para vocês os exercícios que trabalham os segmentos, que vão ajudar muito. Com certeza, com certeza. E eu comprovo isso, com certeza, em todos os sentidos. Antes de mais nada, Mônica e a Dilceia te deixaram sensacional, adorei, a Mônica adorou, você é uma pessoa fantástica, e ela é mesmo, gente, a Conceição, ela é fantástica, ela aqui foi assim um décimo, foi literalmente só uma degustação do que realmente ela sabe e ela pode contribuir com a gente sobre a análise bioenergética. Infelizmente, nós temos que terminar o nosso bate-papo aqui. Mas super aberto, pode me procurar, que eu tenho o maior prazer de falar, de dar dica, tenho mesmo, faço como de coração. Exatamente. Aberto. Pessoal, aqui, bom, eu depois também vou colocar no Instagram também, mas de qualquer forma, pessoal, se vocês quiserem entrar em contato com ela, entrar no Instagram, @conceição.valadares, e onde vocês podem ter muitas dicas, vocês podem entrar em contato com ela, que ela é uma pessoa extremamente acessível, e ela responde, ela que nem eu, gosta de falar de tudo, né? Então isso é uma coisa que nós nos identificamos bastante, e acho que é por isso que eu acho que a gente consegue trazer coisas boas na vida da gente, né? Acho que isso é mais importante, né? Nossa, eu super agradeço, é sempre um prazer enorme fazer as coisas contigo. E muito obrigada. Pode contar sempre comigo.
Eu que Com agradeço. certeza, e contarei. E contarei. Muitíssimo obrigada, Imagina. obrigada mesmo. Beijo, Boa noite, beijo. pessoal. Boa Pessoal, noite. Muito obrigada, obrigada, gente. pessoal. Coraçãozinho para Até vocês mais. também. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau.